Olá, tudo bem com você? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conto. No último vídeo, eu sugeri para vocês dois livros, né, com contos de mistério, de suspense, com uma leve pegada de terror. E hoje eu resolvi explicar melhor o que que é o conto, né? Então, quando a gente vai ler um conto, o que que a gente espera desse tipo de narrativa, né? O conto tem a ver com estilo ou é outra coisa? Então, fica comigo hoje, assiste o meu vídeo, que é isso que a gente vai aprender. Então, eu começo a conversa pedindo para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, que isso ajuda bastante, e compartilha, por favor, os meus vídeos com amigos, com, enfim, parentes, família, quem goste desses assuntos relacionados à língua portuguesa, à literatura, ou que precise também, né? Então, compartilhe o canal, vamos trazer mais gente para cá. Então, sobre o conto, eu queria começar explicando para você o que que é, né? Um conto, ele é uma narrativa curta, ficcional e escrita em prosa. O que que quer dizer cada um desses três elementos? Primeiro, ele é uma narrativa curta, e aí não necessariamente isso tem a ver com o tamanho, o número de páginas que ele vai ter, mas com a quantidade de coisas que ele vai abordar. Tá? Porque um conto ele vai girar em torno de uma situação narrativa, né? De uma centralidade. A gente tem um personagem principal, um personagem central e poucos personagens rodando em torno desse personagem central e com pouco destaque. Ou seja, além do protagonista e do antagonista, né, o mocinho e o vilão, né, da história, a gente vai ter talvez o aparecimento de pouquíssimos personagens que não vão ter muito destaque. E aí, por causa disso, por se fixar muito numa história, a gente também vai ter poucos ambientes, né? Então não tem muitos lugares para abordar, não tem muita coisa acontecendo a não ser o que se passa com aqueles personagens centrais. Obviamente, com isso, o conto vai resultar numa história curta. Então, simplesmente não é a gente pensar, eu vou escrever uma história com X linhas ou com X páginas, e porque vai ser curtinho assim, eu vou chamar de conto. Né? Senão vai dar tudo errado. Se você quiser escrever um conto, colocar um monte de personagem e, eu só tenho 20 páginas para fazer isso, mas vou botar um monte de personagem principal, dificilmente vai dar certo. Provavelmente não vai dar certo, né? Porque você não vai poder se aprofundar em nada, sua história vai ficar rasa, né? Então, o conto ele é uma narrativa curta, porque ele apresenta poucos personagens e poucos ambientes. Ele é uma narrativa ficcional, porque ele não é real, não é como uma notícia, uma reportagem que vão trazer para vocês dados do mundo real, muito embora algumas histórias possam se parecer com histórias do mundo real. E não ser ficcional é diferente de ser convincente. O meu conto ele pode ser ficcional, fictício, né? E ainda assim ele vai ser convincente, porque a realidade que se constrói dentro daquela história, ela me convence. E aí a gente está falando de uma característica chamada verossimilhança, que é quando o autor consegue passar semelhança com a verdade. Né? Então, o meu conto, embora ele seja uma história fictícia, ele não aconteceu no mundo real, ele é convincente, ele tem que ser convincente para mim. Como qualquer narrativa, né, o conto ele vai ter que apresentar o seu foco narrativo. Então aí a gente está falando do narrador. O nosso narrador ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa, e isso pode acontecer vai acontecer com qualquer narrativa. Né? E o que quer dizer um narrador em primeira pessoa? É um narrador personagem. Ele participa da história que ele está narrando. Né? Como exemplo, eu tenho aqui um trecho que eu separei do livro Cyber Mistérios e Outros Horrores, que é um livro de contos, né, que eu sugeri no vídeo anterior. Eu vou ler para vocês um trechinho do conto Uma Pose para a Posteridade, em que a Luana, que é a protagonista e narradora desse conto, diz o seguinte: ele devia mesmo andar muito esgotado pelo mestrado, porque, enquanto eu o enquadrava através do visor da câmera, ia percebendo que seu rosto parecia estranhamente descorado e que ele tinha o olhar embaçado e triste, sublinhado por profundas olheiras. Mais estranho ainda, eu tinha a exata impressão de que tudo isso ia vagarosamente ficando pior à medida que eu batia as fotos, ou seja,
A cada foto tirada, o olhar dele se embaçava mais um pouco, suas olheiras ficavam mais cinzentas e a cor ia fugindo do seu rosto. Mas isso não era tudo. E aí essa é uma história muito interessante, né, como eu já disse para vocês, de uma menina que vai tirando fotos do primo, e quanto mais fotos ela tira, mais fraco fica o primo e mais forte fica uma figura estranha que está aparecendo atrás dele, né? Mas percebam que nesse trecho a gente tem a narração, quem está contando para a gente a história é também participante dessa história, né? Então essa narração ela tem foco narrativo em primeira pessoa e a gente vai chamar esse narrador de narrador personagem, diferente do narrador com foco narrativo em terceira pessoa, que a gente vai ter o narrador observador. E o narrador pode ser só observador ou ele pode ser narrador observador onisciente, né? O narrador observador, ele é aquele que só te conta o que está vendo, o que eu poderia contar de uma história que está passando ali diante dos meus olhos. Eu estou vendo o que está acontecendo e vou narrando para vocês. O cara que é o narrador onisciente faz diferente. Ele tem acesso à interioridade dos personagens, né? Aquilo que elas pensam, que elas sentem, e ele vai trazer isso para a voz dele na narrativa. E aqui nesse mesmo livro, Cyber Mistérios e Outros Horrores, eu separei um outro trecho que mostra o narrador onisciente, né? Que diz assim, olha, Bruna, e aí é de um conto chamado 425232N, 14957L, que é um conto que vai falar de um casal, né? Que vai passar uma lua de mel numa cidade da Itália e um GPS fica levando eles para lugares que eles não querem ir. E nesses lugares acontecem coisas muito sombrias. E eles vão descobrir aí que se conhecem de muito antes, né, do namoro e do casamento. É um conto muito legal. Gente, mais uma vez eu recomendo esse livro, ele é muito bom. E aí diz assim, olha, Bruna parecia mais refeita e preparada para a longa subida, embora se sentisse inexplicavelmente estranha. Iniciaram a caminhada já sabendo que teriam de enfrentar uma trilha íngreme de mais de 1 quilômetro rochedo acima, e logo chegaram a um campo aberto, ainda na parte baixa, onde um marco de pedra com uma estrela e 3 cruzes gravadas se destacava na paisagem. Felipe então lembrou a história do Campo dos Queimados e tratou de apertar o passo, com medo de que a esposa se descontrolasse outra vez. Então percebam que no começo, né, o narrador aqui desse parágrafo, ele vai dizer que a Bruna parecia, de certa forma, mais refeita, embora ainda se sentisse estranha. Como é que ele sabe que ela se sente estranha se ela não está falando? Então é o tipo de narrador que vai pensar, né, pelo personagem. Ele tem acesso ao que o personagem pensa e não só ao que o personagem fala. E aí a gente está falando do narrador que é observador e onisciente também. Então, olha, foco narrativo em primeira pessoa, narrador personagem. Foco narrativo em terceira pessoa, narrador observador. Se o narrador só narra o que consegue enxergar, ele é só observador. Se o narrador narra também o que o personagem pensa e sente, narrador observador, onisciente. Essa é a primeira parte da nossa conversa, eu não vou chamar de aula, mas da nossa conversa sobre o gênero literário conto, né? E aí na próxima eu vou falar para vocês sobre os tipos de conto e conversar um pouquinho mais sobre uma outra autora, né? Que chama Marina Colasanti, que faz um conto diferente do conto de mistério, do conto de terror. Então, te peço novamente o like, que você compartilhe e que assista o próximo vídeo também, que assista o anterior. Olha, eu vou deixar aqui no card para vocês uma dica de leitura. Continua comigo, me dá sua opinião, me diz o que você quer que eu fale. Nas férias, né, a gente não faz muita aula de português, mas a gente pode falar de curiosidades, de assuntos sobre a nossa língua e sobre a nossa literatura. Então, continue comigo, até a próxima. Tchau, tchau.